Jesus. Ó Deus bendito, Deus eterno, nesse momento que vamos meditar na Tua Palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, Senhor, venha derramar a Tua unção poderosa em nossas vidas. Nosso entendimento se abra para compreendermos com o coração. E o Senhor se agrade em cada um de nós para sermos uma bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 20, versículo 31. Como é uma leitura um pouco expressiva, um pouco comprida, vamos entender então, lendo com bastante atenção. Amém? Acabe vence os sírios e faz aliança com o seu rei. Então lhe disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, pano de saco aos lombos e cordas a cabeças, e saímos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram panos de saco aos lombos e cordas às cabeças, e vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixe-me viver. E disse ele: pois ainda vive? É meu irmão. E aqueles homens tornaram isso por bom presságio, e apressaram-se em apanhar a sua palavra. E disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-me. Então Ben-Hadad saiu a eles, e Acabe o fez subir ao carro. E disse ele: as cidades que meu pai tomou do teu pai, lhes restituirei, e fazer para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu respondeu a Acabe: te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro: pela palavra do Senhor, ora, fere-me. E o homem recusou a feri-lo. E ele disse: porque não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em ti apartando de mim, um leão te ferirá. E como ele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e lhe disse: ora, fere-me. E feriu aquele homem, ferindo-o e vulnerando-o. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinzas sobre seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: teu servo saiu do meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem e disse: guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua vida no lugar da vida dele, ou pagará um talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou, tirou as cinzas de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E lhe disse: assim diz o Senhor, portanto, soltar-te da mão o homem que eu havia posto para a destruição. A tua vida será em lugar de sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E far-se-á o rei de Israel. E foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria.
Glória a Jesus. Então, nessa palavra, resumindo, é aquela questão: quem tem pena do coitadinho, fica no lugar dele. Ou seja, quem tem pena do miserável, fica no lugar do miserável. Aqui você vê Deus, o rei Ben-Hadad, que é o rei da Síria, onde tem a capital Damasco, ficava acima do reino de Israel. E nessa época, o reino de Israel era comandado por Acabe. Sempre havia treta, sempre havia discórdia, sempre havia briga, sempre havia guerra entre Israel e a Síria. Sempre havia briga entre eles. Os grandes inimigos de Israel eram os sírios. E todos os reis de lá sempre haviam guerra. E ele se levantou, Ben-Hadad, para guerrear contra Acabe. Só que Deus disse: não foi por amor a Acabe, é por causa da afronta que eles fizeram. Como assim? Quando houve guerra, o Senhor vou dar vitória. Eles vieram pelos montes. Aí disseram: não, os Deus de Israel é Deus dos montes. Vamos pela planície. E aí o Senhor mandou outra palavra, disse: vou dar essa vitória em suas mãos, para que ele saiba que eu sou Deus dos montes e sou Deus da planície, do vale também. Ou seja, Deus queria mostrar que ele é Deus de tudo. Aleluia. Então vieram e guerrearam, e novamente o Israel venceu. E era um exército muito pequenininho em relação ao exército da Síria, porque o exército da Síria tinha ajuda de outros reis. Tinha outros reis junto com eles para acabar definitivamente com Israel. Só que por causa dessa afronta de querer colocar Deus menor do que os deuses deles, Deus se levantou para mostrar que Ele é Deus soberano, está acima de tudo. Então Deus entregou Ben-Hadad nas mãos dele, para que não houvesse mais outra oportunidade dos sírios se levantarem contra Israel. Então Deus já havia proposto: esse homem sanguinário é para morrer na guerra, é para ser destruído, para que não haja mais guerra, mas que haja paz, prosperidade para o povo de Israel. Já estava designado, já estava definitivo. Por quê? Deus sabe de tudo. E outra coisa, como ele era um dos que sempre levantava a guerra de ano em ano, os outros que iriam suceder ele também iam fazer a mesma coisa. Como ele disse: o meu pai guerreou contra Israel e constituiu ruas em sua homenagem, em Samaria, na capital, e tomou várias cidades para ele. E o povo de Israel estava aqui pagando tributos, pagando impostos para a Síria. E era sempre se levantando e guerreando e despojando tudo, e levando tudo, toda a riqueza do país. E agora ele queria levar a tudo, além das esposas, dos filhos. Ele ia dar toda a riqueza que ele tinha, e até do povo também. Ele iria escravizar toda Israel. A proposta era essa: aniquilar, ou seja, todo o território de Israel seria parte da Síria. Eles não concordaram. Em princípio ele disse: não, darei as minhas esposas, darei os meus filhos,
para serem empregados teus, para serem teus servos, e a minha riqueza da casa. Só que a proposta dele era maior, não, eu quero é tudo agora, porque ele viu muita facilidade. E Deus diz: não é bem assim. Eu sou Deus e eu estou a par de tudo. Então Deus levantou os seus profetas e diz: essa guerra está nas tuas mãos. Ele lutou, venceu. Foi a guerra deles, foi pelos montes, na outra foi pelo vale, nas planícies. Vamos agora para as planícies, no vale, e Deus deu a vitória. Aleluia. Quando eles já estavam no aperto e o exército de Israel era pequenininho, era insignificante, mas o exército de Israel tinha o poder do Deus Altíssimo em suas mãos. Amém? E eles venciam, ou seja, um homem vencia mais de 10 homens. Você vê como é que estava a coisa, como o poder de Deus estava ali com eles, e eles estavam destruindo ao ponto deles fugirem. E eles fugiram e se esconderam. E os nobres estavam com Ben-Hadad escondidos. Quando vem passando Acabe, e aí ele fala: olha, os reis de Israel são reis clementes, vão pedir socorro, talvez não aconteça nada com a tua vida. Porque ele sabia que ele estava pronto para morrer, que o destino dele era a morte, porque é isso que Deus havia definido, porque ele já havia julgado, e ele não era merecedor de continuar vivo. Deus já havia julgado a questão de Ben-Hadad, e para ele era a pena de morte. Pastor, sim, Deus é juiz. Aleluia. E viu que a maldade era muito grande na mão dele, e ele estava zombando do próprio Deus. Nunca se deve zombar de Deus. Deus é Deus, amém? E ele estava zombando de Deus. Deus é Deus de tudo, é só Deus de monte, é Deus dos vales, é Deus dos mares, das florestas, é Deus de tudo, aleluia. Oh glória. E Deus não se afronta. Deus, todos que se levantaram contra Deus e levantaram afronta contra Deus, voltaram humilhados, confundidos e humilhados todos aqueles que se levantam contra Deus. Deus é Deus, aleluia. E Deus já havia determinado que não era para ele sobreviver, para ele morrer naquela guerra. E a vitória seria de Israel, e ali seria de paz, e não mais de guerra e nem de destruição. Porque os outros iriam ficar com medo de guerrear, porque o exército da Síria era infinitamente maior. Era um exército grandioso que não dava nem para contar, que cobria, era como um enxame. O exército de Israel era muito pequenininho, insignificante, mas Deus deu a vitória, porque Deus é Deus, aleluia. E o que foi que Acabe fez? Aí ele ainda está vindo: pois é, meu irmão, sobe aqui. E lá naquela conversa de camaradagem, de camarada, tal, não, eu restituirei as tuas cidades, vou fazer ruas em Damasco em homenagem à tua pessoa, ao teu nome e tal. Com essa aliança, olha só, com essa aliança te deixo ir em paz. Olha só, por tão pouco, só por espírito de vaidade. Ali ele já se envaideceu. Ele se humilhou diante de mim, está bom demais. Ele se envaideceu. E quem está se apresentando como derrotado nessa história é Acabe, porque ele está com a vitória na mão e poderia exigir muito mais. Por tão pouco ele aceitou, por tão pouco ali, por tão pouco ele entregou a bênção que era grandiosa e a vitória
que era dele. O tão pouco ele entregou. Deixou ele livre para a desgraça dele mesmo. É como o ditado: quem tem pena do coitadinho, fica no lugar do coitadinho. Porque era determinante que ele seria destruído e o povo dele, todo o exército não iria mais se levantar. E não teria mais possibilidade. Mas lá na frente, de novo, tem guerra e acaba morrendo. Acaba sendo morto. Quem é que mata ele? Os sírios. Quem ele deixou escapar. Está entendendo? Mas lá na frente isso acontece. Vem guerra de novo. E Acabe se engrandeceu porque nós ganhamos a primeira guerra, vamos ganhar de novo. Só que Deus já tinha proposto que aquela guerra seria a sua destruição, a sua derrota. Então o que aconteceu? Então Acabe ficou no lugar de Ben-Hadad. Já que você deu a liberdade para ele, a tua vida vai ser pela vida dele, e o teu povo pelo povo dele. E ele voltou para casa desgostoso, porque ele fez uma grande besteira. A mesma questão do rei de Israel, lá no começo da história de Saul. Ele pegou e libertou o grande inimigo de Israel. Aí foi quando chegou Samuel e acabou matando ele. E Samuel diz: Deus hoje se desgostou profundamente de ti e tomou de ti o teu reino e entregou para alguém melhor do que tu. Ou seja, tem coisas que Deus já está determinado para determinadas pessoas, e nós temos que saber aprender, porque tem vezes que nós impedimos alguém de ser corrigido por Deus, porque às vezes nós estamos ali aplanando os caminhos daquela pessoa, orando: não, a pessoa, tenha pena, tenha misericórdia. Quando é que aquela pessoa vai aprender? Quando é que aquela pessoa vai aprender que Deus é Deus e que de Deus não se zomba? Que Deus é soberano sobre todas as coisas, e que temos que ter temor e tremor pela pessoa de Deus, porque Ele é Deus, aleluia. Porque a pessoa que não leva a sério as coisas de Deus, que não teme, a pessoa que não teme a Deus, que não teme pai, não teme mãe, ele não teme a Deus também. Ele não tem um temor no seu coração. Se ele não tem respeito por pai, por mãe, por irmão, por avô, por ninguém, por tio, ele não vai ter por as coisas de Deus, e nem muito menos por Deus. Ignora Deus. O que vai acontecer com aquela pessoa? Como a pessoa estiver orando, intercedendo, para que Deus não deixe que nada aconteça, aquela pessoa não vai aprender nunca. Temos que deixar Deus trabalhar na vida daquela pessoa. Faça a sua oração: Senhor, entrega nas tuas mãos, trabalhe na vida daquela pessoa. Pronto, descanse no Senhor. E quando você se lembrar: não, Senhor, eu já orei, já pedi, já falei, já determinei, está nas tuas mãos. É o Senhor que vai trabalhar. Eu não tenho poder, nós não temos o poder de transformar a vida de ninguém. Pode ser um psicólogo, pode ser um analista, pode ser quem for, pode ser o doutor que for, ele não tem a capacidade de transformar a vida de ninguém. Pode botar o livro de ajuda mais perfeito que for, o drogado sempre vai ficar drogado, o esquizofrênico sempre vai estar esquizofrênico, o louco sempre vai estar louco, o maluco sempre vai estar maluco, o perverso sempre vai estar perverso. Quem transforma é Deus. A unção do Espírito Santo transforma o homem, porque quem convence o homem do pecado, quem transforma é o Espírito de Deus. Só Ele, não há outro. Então devemos deixar Deus trabalhar. Trabalhe, Senhor. Você viu
que Acabe teve pena de Ben-Hadad. Não era assim. Aquele homem estava determinado para morrer. Aquele homem já estava determinado para passar pelaquela situação. Por quê? Por causa da perversidade dele. Ele era um homem mau e não havia mais solução para ele. Não havia mais perdão para ele, porque a maldade dele era grande demais, tanto que ele foi perdoado, mas no ano seguinte houve guerra. Depois disso, ele foi poupado, mas ele não se lembrou disso, e houve guerra de novo entre Israel e a Síria. E o que aconteceu? O rei de Israel morreu no lugar do outro, porque ele poupou. E às vezes você tem pena do miserável e você fica no lugar do miserável. Deixa Deus agir. Aprenda isso. Deixe Deus agir. Quando alguém está passando por uma situação e a pessoa se pergunta: o que foi que eu fiz? Não sei por que está acontecendo isso comigo. O que foi que eu fiz? Por que isso está acontecendo comigo? Talvez Deus ali está agindo. É o momento de perguntar: será que não é o agir de Deus na tua vida? Deus não está trabalhando na tua vida? E isso veio para que você preste atenção que Deus é Deus. Aleluia. A pessoa tem que aprender. Tem muita gente que não vai pelo amor, mas vai pela dor. Aprende pela dor. O bom seria que a pessoa aprendesse pelo amor, que é mais fácil. Mas tem gente que é teimosa demais, tem um coração muito duro, e que às vezes pelo sofrimento é que às vezes enxerga Deus, porque quando já não tem mais nenhuma possibilidade, aí ele se entrega e reconhece que só Deus é Deus. Amém? Muitos dos reis de Israel passou por isso. Muitos dos reis de Israel provocaram a Deus de todas as maneiras. E qual foi o destino dele? Dissolução, destruição, guerras, morte. Mas muitos acabaram entendendo que de Deus não se zomba e acabaram reconhecendo a Deus como o único Senhor e Salvador. Aleluia. E que em Deus há vida, e sem Deus não há vida e nem paz. Que a gente aprenda com essas histórias da Bíblia, com os relatos bíblicos, que só Deus é o caminho, a salvação e a vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus Grandioso, estamos aqui reunidos nesse momento de oração. Invocamos o Teu nome, Pai, em favor de nossas vidas. Venha trazendo a paz, a harmonia do Espírito Santo aos corações aflitos, aos corações, ó Deus, entristecidos, aos corações desesperados. Vem trazendo a cura, a libertação ao deprimido, ao angustiado, aquele que está enfermo, que está doente. Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor que cura. Aleluia. Liberta aquele que está oprimido na mão do inimigo. Ó Senhor, que é usado pelo inimigo, seja liberto pelo poder e autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Nós invocamos esse poder e autoridade que é no nome do Senhor Jesus para a nossa família, para a nossa casa, para que haja o temor do coração, para que haja o amor pelo Deus Altíssimo. Aleluia. Para que o Senhor seja engrandecido em nossa casa, em nossa igreja, em nossa vida. Aleluia. Porque aprendemos cada vez mais de Ti, Senhor. E aprendemos que de Deus não se zomba. Porque Deus, é Senhor de todas as coisas. E nós só temos, ó Deus, que proclamar a Tua majestade santa e amar-te, Senhor, incondicionalmente. Aleluia. Senhor, vem nos encher da Tua graça. Tirai a tristeza, o desespero, a angústia de nosso coração. Nos ensina a andar no Teu caminho. Conforte, Pai, aquele, Senhor meu Deus, que está
que está desandando neste mundo. Aquele, Senhor, que não há um motivo de vida. Quantas vidas, Senhor, estão sendo tragadas pelo inimigo, tantas pessoas se suicidando. Ó Pai, tem misericórdia, meu Pai. Nos ensina também, Pai, a entender a Tua palavra com o coração e sermos diligentes no tocante, meu Pai, a obra do Senhor. Nós sejamos mais espertos para a obra, que nós tenhamos mais alegria e mais disposição para fazer a Tua vontade, o Teu querer. E assim, Pai, eu Te agradeço por tudo de bom que o Senhor tem feito a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém, Jesus. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia.